Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta com vocês. Quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. De volta depois de um recesso pessoal aqui meu. Eu precisei dar uma, se não descansada, uma recuperada nas mudanças, porque as transformações também vêm, né, para quem vos fala. Também acontece, né? Eu participo de tudo isso, sempre falo aqui nas minhas lives, nas lives de sexta-feira com a Ângela também, que nós não estamos, né, fora da transformação, fora dessa participação toda. E eu passei um tempinho aí num processo de transformação também, né? Num mudar até do físico, né? Nisso tudo, e isso requereu um pouco ou bastante de energia. E, então, eu deixei um pouco vocês aqui. A minha última live de quarta-feira, inclusive, né? Quem assistiu, eu só consegui gravar uns 15 minutinhos com vocês. Foi um dia realmente difícil. Eu me desafiei a fazer, mas deu os 15 minutinhos, eu precisei interromper com vocês. Agradeço a compreensão de todos, o carinho de todos, né? Porque também depois recebi mensagens de carinho, de apreço, de preocupação, mas correu, as coisas correram dentro dos desafios, mas estamos aqui de volta com vocês, com muita alegria, com muita satisfação, né, para nós trocarmos hoje mais uma experiência em relação ao assunto que eu escolhi para vocês hoje, e dar continuidade a isso. Agora, assim, espero que esse 2022 permita, né, que sempre estaremos juntos aqui, falando com vocês, trocando essas experiências e essa interação bonita que nós temos também, porque eu volto a repetir, eu sempre falo para não deixar o pessoal achando que a gente não toma conhecimento, né, da participação de vocês, mas nós lemos todas as mensagens, né, e curto as mensagens, e sempre é algo de muito positivo essa interação com vocês. Antes de iniciar também, pessoal novo que está chegando, peço para se inscrever no canal, acionar lá o sininho das notificações, dar o seu gostei, e tudo isso não é para o Walter, não é para a TV Cron, não é para nós, é para que mais pessoas possam também participar desse assunto, porque o canal e o provedor, né, o portal, vamos chamar assim, né, o YouTube, ele vai passar a divulgar de forma maior quanto mais pessoas participarem desse processo aí né, de divulgação dos nossos assuntos. Então, vamos lá. O renascer em vida e o salvar da alma. Por que eu trouxe isso hoje para vocês? Porque nós chegamos, como de fato já comentei isso no início do ano com vocês, né? Nós chegamos a um ponto em relação a o que é o despertar e o que é o desperto e como estamos despertando. Agora, onde chegamos agora e como estaremos nos próximos passos? Isso é importante. Porque nos repetir na ideia do despertar não nos faz útil, não faz mais sentido. Agora não é mais nos repetir na ideia do despertar, mas é viver esse despertar. O que acontece hoje? Há necessidade, há uma necessidade importante de reconhecer o renascimento. Porque onde nós chegamos? Nós chegamos no renascer em vida física. O ser humano nunca atingiu esse estágio de desenvolvimento pessoal da sua existência. Nós estamos, pela primeira vez na nossa existência, podendo usufruir deste momento. Renascer no corpo físico para uma nova realidade consciencial. Então, para alguns, se não para todos, esse processo é com uma certa dor e um certo sacrifício. Porque essa transformação é um respirar da nova era.
como se cada um de nós fosse um bebê recém-nascido, que chora ao levar o tapinha da vida física, o primeiro a respirar do mundo material. Então, o que acontece hoje com o processo de despertar com os despertos? Nós estamos chorando essa transformação porque estamos respirando o ar da nova era. É como se tirassem cada um de nós do útero do antigo, onde nós estávamos, sob o ponto de vista de consciência, quentinhos, né, seguros, na Matrix 3D, e agora fomos, né, chegou o momento de nascermos neste corpo físico para uma nova realidade consciencial. Daí todos esses nossos desafios, né, para que no renascer da vida nós vamos conseguir, estamos conseguindo salvar a alma. O que é salvar a alma nesse contexto? É a consciência, se não plena, para a plenitude. Salvar a alma é você entrar em contato com a sua consciência essencial, com a plenitude da sua consciência. A gente fala plenitude, é uma extensão muito grande do ser. Né? A plenitude é realmente algo muito grande. Mas se não, esta plenitude, o caminho para ela, a expansão dela em torno dessa plenitude. Renascer em vida hoje, em vida física, é o maior desafio já possível ao ser humano. Então, queridos e queridas ouvintes, esse desafio, ele é inédito. Nunca foi possível isso ao ser humano. Todos estão vivendo essa oportunidade, mas uma parte sequer percebe. E outra que percebe, mas ainda não foi capaz de dar os primeiros respiros da nova era. Então, mesmo alguns que estão em processo de despertar, ainda não levaram o tapinha simbólico do respirar dos ares da nova era. Que o bebê, quando sai para a vida física, que ele sai para o nascimento físico, por que ele chora? Porque, de certa forma, ainda que se não simbólica, realmente, de fato, é traumático sentir a entrada do ar em si, né, para a realidade da consciência física. E nós estamos vivendo essa transformação. Nós estamos num chorar dessa transformação, porque estamos a respirar novos ares. Nesse simbolismo desse renascer no corpo físico. Isso é maravilhoso, isso é inédito. Os seres ascensionados que nos assistem têm, assim, uma admiração e um olhar fascinado por esse nosso processo, por nós nos permitirmos. Eles nos definem como vencedores desse processo, neste renascer. Então, digo a vocês, por também participar disso, junto com todos que estão nesse processo, que as dores que nós sentimos, as vicissitudes físicas, é exatamente esse renascer em vida física, digo. Nós somos, então, bebês recém-nascidos nas novas energias e vibrações. Por isso o nosso choro de quem chegou para uma nova vibração, para essa nova vida. Estamos chorando e ao limpar destas lágrimas podemos sentir um novo amanhecer e as luzes da nova era. E é isso que acontece com cada um de nós nesse processo de despertar. Lá atrás, e é um lá atrás recente, mas eu digo lá atrás porque daí uns 2 anos, a gente falava muito do não utilizar
fármacos, medicações fortes ou qualquer coisa, para inibir processos de autotransformação. Que quando a pessoa identificasse algum tipo de processo de autotransformação, que exatamente não fosse identificado como uma patologia, uma doença, não tivesse um tratamento médico específico indicado, que ela evitasse os fármacos, né, evitasse utilizar de químicas, porque o processo deve acontecer, deveria acontecer, como de fato aconteceu para muitos, milhares, centenas. Tenho certeza que, provavelmente, para todos que estão me ouvindo aqui, e ainda quem vai me ouvir, conhece esse processo que eu estou falando, vivencia isso. E aqueles que podem, que se conhecem para isso, e não usam de medicações ou de processos artificiais para inibir essa transformação, quando isso passa, tem realmente um estado de graça e iluminação dentro dessa verdade de quinta dimensão. Nesse processo, nós saímos da dualidade entre o sim e o não, para viver o que é a verdade. Isso é muito interessante. Processos de consciência de quinta dimensão, não existe o sim ou não. Não existe o certo ou errado. Existe o que é. Existe a verdade. As interpretações, as crenças, não importam. Não importa o que pensamos, não importa o que acreditamos. O universo é, a verdade é. E esse processo tem sido relativamente traumático nessa transformação. Mas ela vem acontecendo, e quem consegue assimilar, eu tenho toda a certeza, como eu tenho a certeza pessoal disso, que a revelação é o que a gente fala lá no início aí de toda essa revelação, que a luz venceu. E quando a gente fala a luz venceu, soa como um repetir. Ah, agora o pessoal da nova era, o pessoal aí que grava as lives, os trabalhadores da luz, não param de repetir esse negócio de a luz venceu. Ok, isso tem uma força, sim, uma força transformadora, uma força que mexe com cada um de nós. Mas quando se fala da luz venceu, é esse seu processo interno pessoal, esse seu renascimento em vida, que você vai enxergar, enxerga, vai entender e entende o universo de uma outra forma, de uma forma mais ampla. As dúvidas acabam. Ontem eu estive num círculo de amigos, num encontro de amigos, onde houve alguns debates apaixonados sobre alguns assuntos, assuntos mundanos, não tinha nada de muito profundo, de consciência, apesar que foi muito foi muito rico esse encontro, foi muito rico esse debate, todos nós aprendemos com isso. Mas o que deu para notar é que, assim, de certa forma, alguns de nós temos muitas respostas a dar, muitas certezas que não são crenças, são certezas, coisas que se comprovaram ao longo da nossa existência. E alguns de nós, muitas perguntas ainda a fazer, a necessidade de muitas comprovações dentro desse processo, que é o que a gente entende como normal das coisas a acontecer. Então, o processo de despertar muitas vezes é uma atenção, uma observação mais profunda. E não também ficar se qualificando ou qualificando as situações em que ninguém está certo, ninguém está errado. Não se trata disso. A existência não se trata disso. Por outro lado, também não se trata do assunto do que é verdade para um, não é verdade para outro, porque a verdade é absolutamente uma só, ela não tem as verdades pessoais. As verdades pessoais entram no campo da idiosincrasia, do ego, do pessoal, da persona, da personalidade, e aí deixam de ser verdades,
São coisas de um entendimento pessoal. Pois a verdade, ela é uma só. E ela será uma só para 101% de todos os nós, seres humanos, conscientes, em trabalho de ascensão consciencial. Importa enxergar hoje essa nova vida e ser parte dela, pois para ela que fomos criados e convidados a renascermos no nosso próprio corpo físico. E qual o significado disso? Qual que é a importância disso? A independência existencial. E o que é independência existencial? Quem enxerga o seu próprio renascer jamais morrerá para a sua própria existência. Isso é muito importante. Esse renascer em vida permite hoje àqueles que estão em despertar ou despertos serem senhores, não do seu destino, mas senhores da sua existência. Acabou com o véu da escuridão. Renascer hoje em vida significa que na sua passagem do corpo físico para a quarta ou quinta dimensão existencial, energética, vibracional, você é senhor ou senhora de si. Tanto é uma realidade isso, que o maior trauma e o maior medo dos trevosos fosse que isso acontecesse. E aconteceu. Porque no plano das transformações, no plano das passagens de estado, saímos do físico para nos transformarmos em espírito, em energia, em vibração. Sempre houve uma interferência sem precedentes. Uma interferência que controlou a nossa existência, controlou as nossas passagens, criou, não a teoria, mas o fato do destino, do karma, dos encontros e desencontros, das obrigações planejadas e impostas. Milhares de nós passaram por tempos aqui nesse planeta, vivenciando realidades que não lhe eram próprias. Eram fruto de uma escravidão, de uma roda chamada roda de Sansara, um repetir de processos para manter estados vibracionais densos, de dor, sofrimento. E o renascer em vida faz você identificar todos esses processos. Inclusive, no seu momento de transformação, não importar mais se você tem um corpo físico ou se você está para o plano espiritual. E no plano espiritual, você conheceu o seu próprio caminho. Porque o renascer para a quinta dimensão de consciência, para a dimensão iluminada, para a luz venceu, fará de você sabedor da onde você está e para onde você irá. Acabando definitivamente com a história. Claro que eu estou falando de ascensionados, tá? Esse plano que eu estou dizendo aqui, ele ainda precede um enorme trabalho para a grande massa. Mas para aqueles que trabalham a ascensão, está funcionando. E funcionará assim. Você não precisará mais ninguém te esperando em lugar nenhum para te levar para onde for. A sua consciência ascensionada fará te colocar nas grandes escolas, nos grandes grupos de crescimento espiritual e, se necessário, um retorno físico. Mas um retorno não para expiação e provas, mas para uma escola de aprendizado, de justiça, de saúde, de paz, de perpetuação do ser. E essa transformação fará com que haja escolhas pessoais, conscientes, de onde nós estaremos
e aonde nós permaneceremos. E a começar pela questão do nosso próprio corpo físico. Ainda passamos, sim, pela 3D densa, nesse processo que a gente conhece, da morte física. Aqueles que não são despertos dentro dos processos conhecidos, né, de transformação, de passagem, por vezes, e via de regra, um adoecer físico, aí uma passagem, uma transformação, deixando o corpo físico. Agora, o renascer em corpo físico te coloca em um outro estado, que não é um estado de ser melhor do que ninguém, voltando sempre a esse ponto de entendimento, mas de um conhecer que te permite um trânsito à consciência verdadeira. A independência, nesse sentido, nasce como uma independência existencial. Quem enxerga o renascer jamais morrerá para a sua própria existência. Isso é muito importante. Então, esse é o passo onde nós chegamos no processo de despertar. Enxergar o nosso renascer. Porque na medida dessa percepção, desse chorar do nosso, que somos bebês existenciais para a quinta dimensão, ao enxugarmos essas lágrimas, né, de aceitar as novas vibrações, somos e seremos donos da nossa própria existência. Isso é primordial. Essa independência é necessária em quinta dimensão, é necessária para a transfiguração energético-espiritual do planeta Terra. O planeta Terra, como um planeta de quinta dimensão, não pode mais aceitar escravos em qualquer dos níveis, seja físico, mental, espiritual. E aí entra essa nossa transformação. E o porquê, né? Estamos passando por tantos desafios físicos, mesmo os mais saudáveis, e eu, com a graça de Deus, me incluo nos mais saudáveis, sentem, né, esse mudar de si. Choram também as lágrimas do respirar da quinta dimensão, como nós, bebês, né, para essa nova energia, mas nascendo não só nessa nova era, nessa nova energia, nessa nova vibração. E isso nos dará uma força extraordinária, coisas inimagináveis que nos pertencem, porque esse renascer, na verdade, é um resgate do que nós temos na nossa essência e que nos foi apagado, nos foi retirado, nos foi obscurecido e que são os momentos finais dos escuros sendo retirados do nosso processo aqui no planeta para que nós realmente possamos viver, né, o nosso momento de ascensão aqui no planeta Terra. De tudo isso, meus queridos e queridas, esse despertar que eu falo hoje para vocês colocou algo que não existe mais, a morte, seja ela qual for. Isso também é muito importante. Lá no início, quando eu falei para vocês, para onde foi? Para onde estamos nesse despertar? Quais os próximos passos? Esse é extraordinário. Não nos reconhecer mais na morte, e sim na transformação. Mesmo que ela seja para deixar um corpo físico e dar um continuar, mas um continuar consciente. Que um dia eu gravei uma live junto com a Ângela de Pascoal, muito interessante, onde foi dito, eu disse isso, que a nossa passagem do plano físico ao espiritual tem que ser vivos. Nós temos que deixar o corpo físico, quando for
no nosso momento, vivos, o corpo físico ficará apagado, se transformará do pó que veio para o pó, ele irá, mas a nossa consciência não, a nossa percepção não. Mais uma vez, a luz venceu nesse sentido. O salvar da alma encontra-se exatamente entre as suas escolhas, e uma delas é o renascer em vida. Se reconhecer vivo, sem máculas, sem vícios ou manias próprias dos antigos, sem consciência de si e da verdade, é o resultado final do ser desperto de verdade. E esse é, efetivamente, o salvar da alma. Salvar da alma é nada mais, nada menos que construir a consciência e salvar a consciência, porque ela é a maior tecnologia do avanço do ser humano hoje, nesses dias. Muitos comemoram sobre tecnologia, carro elétrico, não sei o que e tal, ok? São avanços, mas que só servirão se forem para todos. Tecnologias como nós temos hoje, sequestrada na mão de poucos, custando o que as pessoas não podem pagar, ou para pagar se sacrificam de uma forma crítica, não se faz, isso não se faz útil, e nem se faz orgulho para o ser humano. Por mais que alguns grupos admirem, fiquem divulgando, olha as transformações, olha onde nós chegamos, se isso não servir a 100%. Mas a boa notícia é que, falando de tecnologia, vamos falar da tecnologia referente a nós mesmos. A nossa, que não é uma tecnologia necessariamente, estou fazendo apenas uma comparação, pode ser até uma comparação nem muito adequada, mas o nosso avanço pessoal de consciência serve infinitamente mais do que qualquer tecnologia, qualquer carro elétrico, qualquer espaçonave que possa voar pelos espaços, motores de dobra espacial e tudo mais que possam se encontrar por aí para vencer espaço-tempo e por aí afora. O que nós temos desse renascer em vida ultrapassa qualquer tecnologia, qualquer forma extraordinária capaz de se materializar nesse planeta e por aí vai. Então, isso tudo é muito importante no salvar da nossa alma. E o salvar da nossa alma é reconhecer essa consciência, trabalhar, aceitá-la, né? E comemorar, porque ao passar a lidar com isso, com essa percepção, é uma vitória, ainda para, não digo exatamente poucos, mas não para todos, mas é para todos que está disponível. O convite está aí. Estou no meu minuto final com vocês aqui. Quero agradecer imensamente quem esteve ao vivo comigo. Agradeço também, posteriormente, aqueles que vierem assistir o nosso programa aqui. E deixo, então, essa mensagem hoje, que eu entendo riquíssima, importante, né, para que nós, agora, os que já estão despertos, ou no processo de despertar, saibam para onde foram, né, esse caminho. E cabe a nós ajudar um pouquinho a maturar todo esse processo. Porque a percepção só, sem a consciência real, ela pode não servir muito para um desenvolvimento real. Então, existem vários processos, são desafios, mas que todos estão vencendo, todos estão caminhando. Inclusive, prova disso é que nós temos uma maravilhosa participação nos nossos programas aqui, nas nossas lives, que demonstra que realmente existe um grupo importante, um grupo grande, nesse processo de ascensão, de crescimento, de autoconstrução de si.
Então, deixo a mensagem hoje para vocês, para tudo isso acontecer da melhor forma possível. E, mais uma vez, a minha gratidão pelo carinho de vocês, pela paciência também, né, em razão da minha pequena ausência aí, mas que agora tenho certeza que a gente vai dar um continuar aí. E quarta-feira que vem estaremos aqui, às 19 horas novamente, com muito amor e carinho, com muita dedicação aqui, para falar mais um tema, dando continuidade aqui ao nosso trabalho. Obrigado a todos e até a nossa próxima quarta-feira.